A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Neemias, capítulo 1, verso de número 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que interessante a atitude de Neemias. Porque quando Neemias tem a notícia que os muros de Jerusalém ainda estavam caídos, quebrados, quando Neemias tem a notícia que Jerusalém não tinha muros ainda, ele se assenta, ele chora e depois ele entra num propósito de oração. E eu gosto da forma como o versículo ele expressa como Neemias recebeu aquela notícia, né? Porque o capítulo 2, o capítulo 1, do versículo 4 diz: tendo ouvido essas palavras, então ele ouviu a palavra, ele se assentou, ele chorou e lamentou por alguns dias, né? É uma notícia que gerou tristeza no coração de Neemias. É uma notícia que machucou, entristeceu, abateu, de modo que ele ficou por alguns dias chorando, sofrendo, se lamentando, por causa de palavras que ele ouviu. De fato, a gente sabe que as palavras eram os muros que estavam caídos ainda em Jerusalém, mas foram as palavras, a notícia que ele recebeu, que gerou grande tristeza no coração dele. Isso acontece muito com a gente, às vezes por causa de palavras que nós ouvimos, por causa de notícias que nós recebemos. Nós se entristecemos. Por causa de notícias nós choramos. Por causa de algumas palavras, às vezes nós fazemos a mesma atitude de Neemias. Por causa de certas palavras, se assentamos, choramos e lamentamos. Porque existem certas situações que geram tristeza dentro de nós. Às vezes é uma palavra que em vez de consolar, confronta. Às vezes uma palavra que em vez de construir, destrói. Às vezes é uma palavra que em vez de me edificar, só desfaz, só gera algo negativo para a minha vida. Tem palavras que nos colocam para baixo. Não é verdade? Talvez você parou para ver esse vídeo agora e você ouviu alguma palavra que te fez chorar. Alguma palavra que te fez sofrer. Alguma palavra que gerou dor, que gerou mágoa, que gerou tristeza, que gerou sofrimento para dentro do teu coração. Eu não sei qual a palavra que você ouviu por esses dias, mas de uma coisa eu sei, Deus é poderoso para transformar toda essa situação em milagre. Quando Neemias ele recebe as palavras que os muros estavam caídos, ele se assenta, ele chora por alguns dias, e eu gosto da atitude que o texto diz que ele toma. Se assenta, chora, depois lamenta por alguns dias e jejua orando perante o Deus dos céus. Perceba, Neemias não só chora, Neemias não só sofre, Neemias não só lamenta, ele jejua. Neemias não só sente a palavra de dor, a pancada de uma situação, o reflexo de um sofrimento. Não, ele não só sente a tribulação, ele decide jejuar, ele decide orar. O problema é que muitas pessoas, às vezes, são atacadas por certas palavras, passam por certas crises existenciais, emocionais, espirituais e ficam paradas. Não fazem nada, não se movimentam, não agem, não tomam atitude, simplesmente deixam as coisas acontecerem. Neemias, ele sente a pancada, ele chora, ele sofre, mas ele jejua. Talvez seja a direção de Deus para a sua vida, não só você chorar, mas você jejuar. Não só você sofrer, mas você fazer propósito. Não só você sentir o sofrimento, mas você apresentar a Deus todo esse problema em oração. Talvez você precisa reagir espiritualmente para você ter força de resolver esse problema, essa situação que está tentando sufocar o teu coração. Quem sabe você parou para ver essa palavra e você está debaixo de um vento tão grande,
As notícias que estão vindo estão desestabilizando o seu emocional, a ponto que você está precisando de paz no teu coração. Só que você não tem que só sofrer, você não tem que só chorar, você não tem que só sentir a dor da pancada. Você precisa dobrar o seu joelho, você precisa entrar no propósito, você precisa clamar ao Senhor Jesus, sabe? Porque a oração, ela tem o poder de tirar a nossa vida desse estágio de sofrimento e nos levar a um estágio de alívio. A oração tem esse poder de aliviar a alma, de tirar da alma o peso, de arrancar da alma o peso que talvez as lutas ou as dificuldades estão colocando sobre você. Então, não só lamenta, não só chora, não só sofre. Ora, jejua, faça um propósito com Deus. Entre em oração nesse momento, entre em jejum, sabe? Tira uma semana de jejum orando por essa causa, para que o Espírito de Deus te dê força e estrutura para permanecer de pé. Porque o problema é que muitas das vezes passam por processo. Pessoas passam por lutas, mas não oram, não lutam e não reagem. E você precisa levar esse problema em oração, para que a oração faça isso, tire da tua alma o peso e traga paz ao seu espírito. Senhor, nós confiamos em Ti. E nós sabemos que existem palavras que entristecem. Talvez essa pessoa que está me ouvindo ouviu uma palavra que machucou muito, ouviu uma palavra que feriu, ouviu uma palavra que gerou dor. Mas o Senhor é poderoso para transformar essa situação. Por isso, traga paz à alma dela, o coração dela. Restaura a força dessa pessoa. Em nome de Jesus eu oro, profetizando um dia extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra. Concorda que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Então compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo. Manda para mais pessoas, para que essas pessoas ouçam a voz do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu queria deixar uma oferta na sua vida. O Meio de Paz tem me abençoado muito. Eu quero ser grata ao Senhor com tudo que Deus tem me entregado através das suas palavras. Como é que eu faço para ofertar no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entendeu que é relevante a pregação da palavra de Deus aqui na internet. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, com uma palavra extraordinária para o seu coração e fica com essa palavra na sua alma. Tem palavras que nos derrubam, tem palavras que nos ferem, tem palavra que nos machucam. Tem ventos que sopram que são tão intensos que às vezes desestabilizam o nosso emocional. Às vezes a gente toma a mesma atitude de Neemias. A gente sente a dor, se lamenta por alguns dias, abaixa a cabeça, chora, porque é normal a gente sentir o peso das adversidades que nós passamos. Agora, a grande questão é você não deixar com que essa situação faça você permanecer em um estado de fraqueza, sabe? Sentiu, chorou, sofreu, agora levanta a cabeça, faz oração, entra no propósito para que Deus tire esse peso da sua alma e traga paz ao seu coração. Não somente chore, ore, não somente sofra, coloque em oração o seu sofrimento, que Deus tem poder de mudar a sua história. Até amanhã.